Paz de Deus, meus irmãos, Deus abençoe. Nesse vídeo aí vocês vão ver o rio Paraná. É o rio que divide aí o Paraguai do Brasil. Lá em cima vocês observam, tem uns prédios. Ali é na cidade de Leste, no Paraguai. Quem não me conhece, meu nome é Silvio. Estive na congregação aí durante 26 anos da minha vida. E lá eu tive bastante cargos, começando de zelador na instituição. Depois eu fui para operador de som. Com o tempo eu fui para a porta, ser porteiro durante alguns anos. E aí, passando o tempo, eu fui também apresentado para músico e também para conselho fiscal da administração. E aí depois teve a necessidade de um cooperador de jovem. Aí eu fui apresentado para cooperador de jovem. E com uns anos eu mudei de cidade, fui apresentado para cooperador do ofício. Aí em último lugar fui apresentado para ancião, foi feita a minha ordenação. Então eu tive muito tempo dentro da instituição, então eu tenho algumas coisas que eu conheço bem de perto porque eu vivi, não é? Aí o que eu quero falar hoje é de algo vergonhoso, porque é coisa que eu não acho justo. Sendo que esse tipo de coisa eu já convivi durante vários anos que eu fiz parte do ministério. Desde o ano de 2000 até 2018 eu frequentei reunião. Isso tinha dia que tinha de 3 reuniões. Reunião para porteiro, para cooperador, outras que eram para cooperador de jovens, ancião, e várias reuniões. Mas eu nunca assisti uma reunião onde foi abordado algum assunto. Bora supor, vamos estudar sobre o livro aos Hebreus, para a gente ter noção mais ou menos quem escreveu esse livro, o que é que as histórias falam desse livro. Esse livro foi escrito para quem? Para qual povo ele estava sendo direcionado? Esse livro, qual é o tema principal desse livro? O tema central desse livro? Tem alguns textos que é bastante discutido nesse livro. Hoje nós vamos abordar esses assuntos e vamos deixar bem claro. Nós vamos fazer um panorama desse livro. Não, nunca tivemos. E eu ouvi uns áudios que foi espalhado sobre uma reunião de um ancião do Brás, fazendo uma reunião com evangelista. Quando se trata de evangelista, claro, o pensamento é evangelizar. Então, uma reunião dessa, claro, é para tratar de assunto que é visar a evangelização. Mas não é isso que se vê. A orientação que foi dada, termo de evangelização, foi: se você vai evangelizar, você conta para as pessoas o que Deus fez no nosso meio, as obras que Deus fez entre nós, e possivelmente contar a história da igreja, contar o movimento entre nós. Agora eu pergunto, isso é anunciar o evangelho?
É diferente de outras instituições que eu já participei, de pessoas que trabalham na parte de evangelização. E o que é que ele vai contar? Ele vai contar da experiência que ele teve em anunciar o evangelho para as pessoas que estavam em seu torno, levando as pessoas a Cristo, chamando as pessoas, sentando e conversando a respeito da sua salvação, a respeito do projeto maravilhoso que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos trouxe. Colocar a pessoa no lugar que ele está, e quem pode tirar ele dessa posição e levar ele para um patamar mais elevado, um patamar espiritual. É uma conversa direcionando a pessoa a Jesus Cristo, o Salvador. Mas o que vai ser abordado na reunião de evangelização? Ensinar sobre maçonaria, os rituais da maçonaria, o caráter das pessoas da maçonaria. E isso a gente observa a aproximação que os altos líderes da instituição têm com esses eventos. Estou discriminando? Não, só que são coisas distintas. Nós tínhamos e tem, quando eu era do Ministério Ensinamento, que você não poderia se envolver com maçonaria. E ninguém nem ousava falar de maçonaria. Mas hoje, em uma reunião de evangelização, estão dando aula sobre o que é a maçonaria. Então são coisas que a instituição, cada vez mais, se não vigiar, ela está ficando em situação delicada e o povo observa tudo isso e a igreja cai num descrédito diante da população e dos seus membros também. Aí o que eu quero dizer para você que faz parte dessa instituição, que você deve observar bem direitinho aonde você está, se de fato as bases fundamentais do Evangelho está dentro dessa instituição e se de fato o que é pregado é o que está na Bíblia. Porque qual foi o maior profeta da história? Eu acho que o maior profeta da história foi Jesus Cristo. Ele veio criar nova regra, trazer novas revelações? Não. Simplesmente ele veio cumprir o que toda a lei, começando desde o Jardim do Éden, e toda a escritura vinha apontando para Jesus Cristo. E ele veio cumprir o que? A vontade do Pai. Mas hoje o que é que você observa? As pessoas eles têm a Bíblia como um item religioso, mas de fato não conhece. Além de não conhecer, não tem interesse em conhecer. E alguém que procura conhecer, esse é taxado como carnudo, que o espírito, a carne, a letra mata, o espírito vivifica, sem contexto do que fala, não tem conhecimento. Então, observe bem se não está sendo alterada a escritura e se não é pregado na igreja o triunfalismo, o homem no centro. Jesus Cristo não é
o centro das pregações. O centro das pregações é o meu desejo, é o que eu almejo, é o que eu quero alcançar. Então isso fica difícil para o verdadeiro cristão se sustentar dentro de uma denominação que abandona a Escritura e o seu conhecimento e se fundam em heresia humana, coisa que vem da cabeça do ser humano. Isso não é de Cristo, isso não é verdadeiro. E o profeta é aquele que anuncia o que Deus falou, aquilo que Deus deixou para se cumprir. Então está escrito que antigamente Deus falou de vários jeitos para os profetas. E ultimamente ele falou por Jesus Cristo. E hoje a fonte principal que nós devemos ter conhecimento, diariamente buscar conhecimento, é a Bíblia Sagrada. E não cair para esse lado de adivinhação. Eu vou buscar isso, eu vou buscar aquilo. Observe bem, preste bem atenção se o que você está fazendo, o que você está buscando é salvação ou é simplesmente um triunfalismo. Ali onde vocês estão observando ali a ponte da amizade, ali está passando bastante carro, ali passa uma multidão de carros diariamente. E ali é o Paraguai, Cidade do Leste. Ali é o Shopping China, é o Madrid, tem vários shoppings ali.